Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Cingimo-nos a chamar vossa atenção para estas palavras do Mestre Jesus no versículo 49 do capítulo 6 do Evangelho segundo João. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Os espíritos encarnados que comeram o maná no deserto eram atrasados, ignorantes e materiais, precisando ainda purificar-se no cadinho da reencarnação material, foram lançados nele. E no versículo 50, este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Aqui está, porém, a moral que eu personifico, que tem de regenerar os homens e que lhes trago eu, que entre vós apareci, vindo das regiões celestiais, a fim de que todos os que a pratiquem e sigam meus passos cheguem a libertar-se da encarnação material, alcancem a perfeição e, por conseguinte, não morram. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Segundo o Espírito, estas palavras foram ditas para assinalar a ação dos Espíritos junto dos homens e lhes fazer compreender que só os encarnados que atendem às inspirações dos bons Espíritos, que lhes são dóceis, podem ir a Jesus, enveredar pelas suas sendas e caminhar para Ele, empregando esforços sérios e contínuos por praticar sua moral, seus ensinos e exemplos. Não imagineis que Deus seja um centro espiritual e fluídico que atraia a si diretamente qualquer espírito. Se assim fora, todos os espíritos teriam que ser igualmente atraídos, e não é o que se dá. O Senhor, nenhuma determinada ação atrativa exerce senão sobre os espíritos que se purificaram bastante para poderem senti-la e a ela se submeterem. Somente sobre os espíritos purificados essa ação é direta. Sobre os demais, sobre os encarnados, é indireta, exercendo-se por intermédio dos espíritos superiores ou dos bons espíritos, conforme ao grau de elevação daqueles. Sobre o homem, a ação atrativa de Deus não se pode fazer sentir, senão em se tratando de um espírito que já tenha alcançado um grau de purificação que lhe permita assimilar, de certo modo, alguns dos eflúvios divinos. Quanto aos espíritos inferiores, esses, sem dúvida alguma, lá chegarão a seu tempo pela intervenção dos bons espíritos que os guiam e impelem para adiante. Mas as palavras de Jesus naquele momento se dirigiam aos que o cercavam sem o que houvera dito. Não poderá vir a mim em vez de não pode. Isso claramente indica que se referia aos graus de adiantamento dos espíritos encarnados que o rodeavam. Da diversidade desses graus é que se originava o fato de uns o seguirem e de outros o perseguirem. Disse ele: se meu Pai não o trouxer, não sendo oportuno revelar a escala espiritual, não tinha meio de fazer derivar a ação atrativa, senão do seu ponto originário, o Pai
Deus. Demais, falando assim, se exprimia de maneira a ser compreendido e principalmente atendido pelos judeus, visto que para estes, segundo suas ideias, seus preconceitos e tradições, Deus se entretinha diretamente com os homens, se comunicava diretamente com eles, exercia, portanto, sobre eles uma ação direta. O versículo 45 do capítulo 6 do Evangelho de Jesus, segundo João, traz estas palavras. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Segundo o Espírito que vivifica, o sentido destas palavras do Mestre é idêntico ao das do versículo 44 e decorre do que acabamos de dizer sobre estas. O Espírito, em via de progredir e de purificar-se, experimenta de modo mais direto a impulsão que lhe dão os bons espíritos, mais diretamente recebe a inspiração que tem no Senhor a sua fonte de origem. Acha-se, portanto, disposto a escutar aquele que o Senhor enviou. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Ser-lo-ão pelo órgão de seus enviados, de seus missionários encarnados e erráticos, e pela inspiração dos bons espíritos. Assim, todos os que agasalharam essa inspiração, que é a voz do Pai, a se fazer ouvir no íntimo de cada um, todos os que dele receberam o ensino por intermédio de seus missionários, de seus enviados, todos esses estão dispostos a escutar e seguir Jesus. Agora o versículo 46. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Segundo o Espírito, oculto pelo véu da letra, estas palavras de Jesus tiveram por fim fazer sentir que o homem de então, o espírito que então sofria a encarnação material, como o homem de hoje, como qualquer encarnado na terra, não podia e não pode estar em relação direta com Deus. Que ele, Jesus, puro espírito, é o único em face do vosso planeta e da humanidade terrena que está em relação direta com o Pai, que deste recebe a inspiração. Ao dizer, falando de si, aquele que nasceu de Deus, bem como ao dizer que desci do céu, Jesus reafirma sua origem extra-humana. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.